Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. O Brasil vive hoje uma crise política. O processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, a volta ou não do ex-presidente Lula ao poder no cargo de ministro, a Operação Lava Jato e a movimentação de milhares de brasileiros nas ruas contra ou a favor do governo são os ingredientes principais desse momento histórico da política brasileira. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto e para isso estão aqui no estúdio com a gente o professor Oscar Melim Filho, ele é professor da Faculdade de Ciências Sociais aqui da PUC Campinas, e também o professor Marcel Cheida, é professor da Faculdade de Jornalismo também aqui da PUC Campinas. Professor Cheida, professor Oscar, obrigada pela participação hoje aqui no Ponto de Encontro. Professor Oscar, esse momento que a gente vive hoje politicamente no Brasil, a gente pode assemelhar ele com algum outro momento da história brasileira? De fato, embora se passe a ideia de que é alguma coisa muito nova e muito original, né? Na verdade, a história do Brasil registra outros momentos assim. Essa situação de conflito político é uma marca de todo o mundo moderno, né? Vivemos isso por ocasião do episódio que culminou com o suicídio do Getúlio Vargas, né? A crise. Depois com a deposição do João Goulart, né? No final do governo Juscelino Kubitschek também, né? Vamos lembrar mais recentemente o impeachment do presidente Collor, né? De tal forma que esses momentos de perturbação entre questões políticas, partidárias, não é uma exceção, né? Isso faz parte do jogo político, né? E aquela ideia da cordialidade brasileira, né? Ao menos para o mundo da política, não vale inteiramente, né? Ou seja, é um mecanismo relativamente normal. O que assusta um pouco é essa polarização, né, que começou já na reeleição da presidente Dilma, né, e que foi se exacerbando e foi adquirindo assim, características sociais, né? É isso que está chamando a atenção e está nos preocupando bastante, né? E professor Cheida, o professor Oscar falou dessa polarização. O que a gente observa nas discussões e nos movimentos, inclusive os movimentos que acontecem nas ruas a favor do governo Dilma ou contra o governo Dilma, é que existe essa divisão bem clara. Alguns concentram esses movimentos enquanto movimentos de ricos e pobres, movimentos de negros e de brancos. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre esse conceito. Seria diminuir o movimento, estabelecer esse padrão com relação a essas manifestações que estão acontecendo recentemente? Bem, eu penso que isso aí faz aflorar ou manifesta, né, já algumas características da cultura e do comportamento brasileiro, que é baseada numa bipolaridade do certo e errado, do eu e você, e que é acentuado, né, nos debates políticos e nas situações políticas, né. O brasileiro, de certo modo, e isso evidencia, trata o mundo muito nessa percepção bipolar, né? O futebol é assim, é muito comum isso no futebol. Hoje a gente vê também no campo da religiosidade esse tipo de manifestação, e isso aflora também para o mundo político, né? E o mundo político reforça muito, por meio do discurso, essa ideia da oposição e da situação. E, portanto, transforma esse pensamento em dois grandes blocos, né? Eu sou a favor ou contra. E isso é uma forma, vamos dizer assim, simplória até de pensar o mundo complexo das relações políticas, né? Acentuou-se nos últimos tempos com a ascensão do PT ao governo, em que um discurso mais à esquerda integra o processo de governabilidade, mas aquilo é preparado desde o momento em que o PT vai ascendendo como principal partido de oposição a partir da década de 80 e principalmente na década de 90, em que se estabelece mesmo, eles procuram estabelecer um tipo de fronteira entre quem adere a uma visão mais à esquerda do espectro político e quem não adere, né? Tanto que mesmo as coligações que o PT fez com alguns partidos de esquerda demandou muitas críticas também, em função de que algumas ramificações da esquerda se opunham à forma como o PT
levava o desempenho dele à busca do governo e depois da governabilidade, né? E quando o PT cai no governo, ele vai, de certo modo, fazer um governo de centro, né? Por força das alianças e por força da própria limitação que ele encontra na burocracia do Estado, na legislação e no próprio perfil do Lula, né? E, enfim, eu penso que isso também pode ajudar a explicar um fato que é fruto de uma herança histórica. O Brasil nunca foi uma democracia. Os poucos momentos que nós tivemos de 46 até 64 não foram suficientes para o país enraizar um processo de fortalecimento das instituições num processo democrático. Aí vem o golpe de 64, mantém-se um governo autoritário, e nós temos essa visão e esse modelo autoritário combinadamente com uma cultura messiânica muito presente até os dias de hoje, né? E isso ajuda a polarizar o debate político. De certo modo, o momento que nós estamos vivendo é um grande desafio para a gente, como sociedade, definirmos, né, e decidirmos se queremos ou não fazer da sociedade uma democracia. Não temos uma democracia de fato ainda, em muitas perspectivas. Temos uma democracia prevista constitucionalmente, como também uma república, mas as práticas cotidianas de governo ainda são herdadas dos períodos anteriores em que há uma combinação, né, de um poder autoritário, de uma visão messiânica e também da corrupção, que está muito presente aí nas relações políticas do país e que não são pertinentes apenas a Brasília, né? A corrupção tem um histórico que se dissemina, né, entre os vários níveis de governo do país. E, professor Oscar, diante desse movimento, que, claro, é impossível não enxergar o que está acontecendo no Brasil, e essa movimentação popular tem uma força muito grande, mesmo tendo esses pontos que a gente abordou agora, de muitas pessoas estão fazendo festa ou não sabem exatamente o conceito de democracia, essa movimentação popular chama muito atenção. O que a gente pode esperar? Talvez esse movimento ele possa ter algum reflexo de mudança efetivamente na política, dos políticos tentarem ser mais honestos, lógico que isso talvez seja uma utopia, mas alguma mudança prática no sistema político brasileiro diante de toda essa manifestação e esse momento que a gente vive hoje? Acho que eu tenho a impressão que essa polarização, especialmente no campo aí da sociedade, com essas manifestações a favor do impeachment e contrário ao impeachment, estabeleceram um certo equilíbrio, né? E mostraram para a classe política que essa polarização, essa divisão não pode ser alimentada, né? Eu tenho a impressão que um novo governo, né, no caso do impeachment, que parece iminente, né, que um novo governo vai levar em conta isso, né? A história política não mostra para nós que a classe política que vai assumir os comandos do país vá exacerbar isso, ou vai apostar aprofundar uma divisão, né? Claro que vai haver uma reação, né, no caso do impeachment, uma reação até forte, mas a impressão que eu tenho é que um governo seria um governo de tentativa de levar adiante um projeto de uma democracia formal, né? Não uma democracia verdadeira, como o professor Marcel colocou, né? E aí, nesse sentido, eu não vejo assim com tanto pessimismo em termos de luta ou de uma situação de conflito muito grave. A impressão que eu tenho, pessoalmente, né, é de que vai haver uma luta por uma certa reconciliação no nível político, né? Porque essa crise que passou para a sociedade, é bom a gente deixar bem claro, né, que é uma crise política, né? Ou seja, até a crise econômica, até os próprios economistas e os profissionais da área deixam bem claro que a crise econômica é fundamentalmente uma crise de governabilidade política de executivo e congresso, né? Ou seja, se essa coisa se resolver satisfatoriamente, né, com a presidente atual, né, provavelmente não, né, ou com o novo governo, eu tenho a impressão que a crise econômica vai sofrer um outro tipo de tratamento e a sociedade, de certa forma, vai se encaminhar. Acho que é um caminho natural. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Acho que é bom em termos de evitar um conflito assim infinito, né?
Mas o conflito faz parte e de certa forma, também é dele que surgem ideias novas, caminhos novos, né? O medo nosso é o medo de uma postura autoritária, né? de um retrocesso autoritário. Não acredito. Eu acredito mais numa ideia de governabilidade ou de governamentalidade, né? Para usar uma outra expressão, né? De que as coisas vão sendo levadas, né? E para isso o Supremo Tribunal Federal vai ter um papel, né, de apaziguar, né, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, etc. E quem sabe até a grande imprensa. Né, eu vejo assim, posso estar enganado, né? Tomara que eu esteja certo, porque um momento de convulsão, né, nós não sabemos o que pode acontecer. Né? E como falou o professor, quem sabe uma figura messiânica, que seria o pior. Né? E elas aparecem. Né? Hoje é o Moro, né? Hoje é o Moro que seria o juiz papel, de Curitiba. Né? É o juiz de Curitiba, em que as atenções estão voltadas a ele e ele ancora, de certo modo, essa expectativa messiânica. Né? Como você encontra muitos discursos aí que o Moro vai salvar a pátria. Ele não vai salvar a pátria. Aliás, eu acho que tem alguns aspectos a pátria aí... não tem salvação, né? Eu acho que tem alguns aspectos aí que precisam ser considerados, que é, primeiro, o papel do judiciário no modo geral. Né? A iniciativa do Moro aí é fundamental, é importante nisso tudo que está acontecendo. Agora, o grande fator no campo do judiciário é exatamente trabalhar com a ideia do contraditório mesmo, né? Fazer com que a lei permita que tanto a acusação como a defesa sejam exercidas dentro de um nível de imparcialidade ou isenção que é típico do fundamento das ações judiciais. É claro que é impossível que um juiz que tenha o volume de trabalho que está tendo o juiz Sérgio Moro e o próprio MP nessa questão aí não cometam erros. Né? Eles tendem a cometer erros. Só que o judiciário tem os mecanismos de recurso para fazer as correções. Né? O que é um ponto positivo, porque isso aí alicerça também a democracia. Né? O outro fator que eu acho relevante e que pouco tem sido citado, professor Oscar e Maria Lúcia, é o silêncio das Forças Armadas. As Forças Armadas sempre tiveram um papel protagonista nesses processos de crises passadas. E hoje você vê o que eu acho muito positivo, porque pelas informações que a gente consegue acessar às vezes sobre o universo é claro que tem aqueles ex-militares, os da reserva, que exacerbam um pouco, principalmente aqueles herdeiros do regime de 64. Mas as novas gerações parecem entender que o mundo civil tem que aprender a andar com suas próprias pernas. É claro que eu não subestimo a possibilidade de haver algum tipo de intervenção ou de pressão. Talvez haja, né? Mas eu creio que essa crise está sendo um grande desafio para as instituições civis mostrarem a sua eficiência. De certo modo, eu também não vejo com muita expectativa que a Operação Lava Jato vai desaguar, juntamente com o processo de impeachment, numa situação que pode ser dita de superação. Por quê? Porque à medida em que a Operação Lava Jato está estendendo as investigações, está pegando muito político. Com o possível impeachment da presidente Dilma, quem vai assumir num primeiro momento é o PMDB, que possui políticos dos mais envolvidos também no processo. E esses políticos, eu entendo, eles não deixam de reagir a essas situações. E já estão reagindo de modo a buscar mecanismos para que essa operação não traga grandes prejuízos para eles. Isso aí é inevitável, faz parte do jogo de defesa que eles têm direito. E essa versão já circula com alguma força no sentido de que a política é sempre envolvente, né? Você não sabe o que está por trás, Sim. né? Ou seja, a aparência é uma coisa que nos engana. Já corre a informação de que, na verdade, o impeachment seria uma jogada importante para políticos do PMDB e do PSDB
para relativizar os efeitos da apuração lá de Curitiba, da Operação Lava Jato, em relação a eles, né? O que passa uma ideia contraditória, que na verdade o governo Dilma, na verdade, não interferiu, não é? Não interferiu nessas apurações, ou seja, não podemos esquecer que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal devem muito da sua força e da sua valorização ao próprio governo Lula e Dilma e Fernando Henrique, ou seja, essa valorização da Polícia Federal, da autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, não pode ser atribuída a alguma coisa que caiu do céu, ou seja, é o governo que está aí. Mas isso também pertence ao processo que nós estamos vivendo. Sim, de democratização. Em que as instituições vão reclamando o seu papel constitucional. Pois é, mas aí o impeachment, então, seria uma cartada que, de alguma forma, poderia beneficiar os políticos que vão suceder o atual governo em relação a essas apurações, o que é preocupante. É mais preocupante ainda, né? O que os senhores acreditam que vai acontecer? Lógico, a gente está trabalhando num campo de infinitas possibilidades, que a política é isso, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, por exemplo. Mas vocês acreditam que realmente esse processo de impeachment não tem como ser revertido e que o Temer possa assumir, ou que depois isso talvez gere uma outra briga para que ele saia e assuma Eduardo Cunha, que também tem alguns processos sendo investigados? O que os senhores acreditam que vai acontecer nos próximos meses aí no Brasil? Bom, eu acho que o vice-presidente vai assumir, né? Ele tem um perfil bastante conciliador, bastante contemporizador, não é? Ou seja, e o PMDB tem esse perfil também, né? Embora toda a sua divisão, né? E junto com o PSDB, que também tem um perfil contemporizador, né? Ou seja, uma vez afastado o governo Dilma, o governo do PT, eu acho que não acredito numa polarização, alguma coisa assim, né? Claro que vai haver uma reação, e a fala do Lula, do ex-presidente Lula, naquele dia da prisão mandato da coercitiva, né? Do depoimento coercitivo, em que ele foi para o sindicato e fez aquele discurso dos anos 80, conclamando a militância. E a viagem da presidente Dilma, no dia seguinte, de avião, até a casa dele, no prédio dele, junto com as pessoas ali, para mim ficou bem claro que agora nós vamos ser aquilo que a gente sempre foi. Me pareceu isso. Ou seja, deixa o governo para eles, me passou essa ideia, né? E parece que as notícias que aparecem aí nos indicam que é isso mesmo. E a nomeação do ex-presidente Lula para o ministério seria um lance a mais nessa guerra. Ou seja, agora é a guerra. A guerra no sentido, nós vamos para a oposição. Eu acho que, bom, essa oposição vai existir, né? Mas não acredito que ela vá ter um papel de botar fogo no país. Não é? Certamente não. Né? Certamente, eu não sei, posso estar enganado, né, professor? Fazer essas previsões é sempre muito difícil, arriscado, né? Difícil. Mas alguns fatos aí, primeiro, que ajudam a deixar a gente em muita dúvida. Primeiro porque eu entendo que toda crise apresenta uma singularidade. Apesar de haver elementos similares, ela tem uma singularidade. E essa singularidade é muito determinante para os desdobramentos dela, né? Mas nessa crise atual, eu vejo alguns elementos aí que apontam o seguinte: a possibilidade do impeachment, o PMDB vai, de certo modo, ser o grande condutor do processo. O PMDB tem muito mais tradição da negociação do que outros tantos partidos, né, em termos de modo geral. Mas o PMDB não tem uma grande liderança. O Temer, apesar do perfil dele, não é uma grande liderança, né? E eu entendo que para ele, de certo modo, é claro que ele pode assumir e encontrar um país mais propício ao governo dele, né? Mas já estão sendo feitas diversas negociações para barrar, vamos dizer assim, a vontade do Temer, né? Por exemplo, já está sendo a negociação que o Temer não saia candidato em 2018. Quer dizer, o pessoal que está negociando em Brasília aceita aprovar o impeachment desde que o Temer
não saia candidato em 2018. Isso já está sendo negociado de forma ali bem evidente nos bastidores. Um outro elemento que ajuda a entender e que é fato, já existe uma PEC lá em Brasília, apresentada pelo Congresso, que está circulando de forma mais silenciosa, né? A Folha de São Paulo, no começo da semana aí, deu essa informação, que estabelece, né, o direito dos ex-presidentes serem julgados em fórum privilegiado. Ou seja, tem um movimento subterrâneo aí já para tentar acertar os caminhos pró-impeachment. Porém, tem um fator, e o Oscar tocou nesse assunto, mas ele não verbalizou propriamente o agente disso, que é a oposição. A oposição volta a ser o PT. Quem vai exercer a oposição a esse governo novamente vai ser o PT. E eu creio que o PT vai voltar a ser oposição com sangue nos olhos. Não vai deixar isso aí. Então, são fatores aí que apontam para também um outro problema. Como que eles vão estabelecer um processo de recuperação da economia. Então, o que corre-se a possibilidade ou o risco é o PMDB assume, alivia-se essa situação aí da presença do PT no governo, porque vai aliviar uma demanda popular, né? Anuncia-se esse projeto, o ajuste econômico, e aí, pessoal, volta à normalidade. E o problema de voltar à normalidade, mesmo com o PT na oposição, é que muito disso comece a ser esquecido e encontrar um quadro favorável a limitar a ação da Lava Jato. Esse que é o problema, porque está afetando outros grupos. Ela perde o efeito, né? Exatamente. A experiência da Itália, né? Exatamente. A experiência da Itália mostrou isso aí. Porque depois que a Operação Mãos Limpas lá afetou todos os partidos, mexeu com o judiciário, coisa que no Brasil também é outra parte, né? Porque há corrupção no judiciário e como já tem diversos tipos de denúncias, porém isso aí parece que passa sem ser tocado, né? E o que aconteceu na Itália? Foi eleito um presidente muito conservador, populista, que é o Berlusconi, e o Berlusconi aí, de certo modo, criou uma série de leis no governo dele que aliviou essa luta contra a corrupção, né? Então, alguns indicativos existem, mas não dá para fazer uma previsão porque há ainda muito desdobramento do que está acontecendo aí. E, professor Scheide, a gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, ainda dentro daquilo que o senhor falou no comecinho do nosso programa, de formar uma democracia realmente, o que a gente vem percebendo recentemente é também uma crítica muito grande com relação à cobertura jornalística que tem sido feita diante desse momento político brasileiro. Também sabemos que o jornalismo tem um papel importante justamente na formação de uma sociedade mais democrática, digamos assim. Eu queria que o senhor desse a sua opinião, enquanto professor da Faculdade de Jornalismo, sobre a cobertura midiática nesse momento da política brasileira. Bom, eu creio que ela também é evidência de toda essa nossa herança, né, autoritária, da grande mídia está na mão de poucas famílias nesse país aqui, quer dizer, a imprensa no Brasil, os principais jornais, também estão aprendendo a conviver num processo democrático, né? E comete erros, né? Comete erros e às vezes graves, né? Porém, nós vemos que hoje predomina na linguagem da mídia uma forte crítica ao governo que está em Brasília, ao governo do PT. Em parte com razão, e em parte se explica porque a imprensa no Brasil, a grande imprensa, ela é oligárquica ainda, né? Ela pertence geralmente a famílias, hoje, né, que ganharam esse direito no campo das emissoras de rádio e televisão por força de aliança com governos, né? Aliás, isso é da nossa tradição. E também os grandes jornais que também pertencem a famílias que pertencem a esse grupo, né, oligárquico de poder que controla a mídia. Porém, nos últimos tempos, com o advento da internet, se percebe com muita evidência que outros grupos de oposição conseguem também divulgar as suas ideias, fatos em outras perspectivas, né? Há sites, blogs aí que são marcadamente contrários, né? E veem o mundo diferentemente
da mídia de modo geral. Eu entendo assim, procurando ter um pouco de isenção na análise dessa questão, é que os jornais e jornalistas e as empresas de comunicação também passam por um processo de aprendizado. E precisam também, né, sofrer as consequências e o ônus dos erros que cometem, né? Porque, de um lado, tem o Poder Judiciário aí como uma grande referência para aplicar o ônus, quer dizer, as punições, né, de direito naqueles que exacerbam o poder, na corrupção, etc. e tal. O mundo da imprensa também precisa ser olhado nessa perspectiva. A imprensa tem que se submeter também ao Estado de Direito. E o Estado de Direito significa, antes de tudo, respeitar os direitos. O que eu acho fundamental, né, nessa perspectiva, Maria Lúcia, é que nós temos aí um ponto de partida para a saída de tudo isso aí, ou um documento que é a Constituição Federal. Se a gente quer, mesmo a mídia, né, lutar por uma defesa do interesse democrático, né, o que muitas vezes não demonstra, porque a grande imprensa muitas vezes passa a ser um porta-voz de interesse muito específico, e não do interesse público mais legítimo, né? Então você encontra interesses privados ali muito bem definidos, sendo objetos da defesa ou do ataque, né, da grande mídia, que também não é só grande não, as médias, né, de pequeno porte também participam desse processo aí. O que é importante no processo democrático é assegurar o direito, principalmente o direito de defesa das pessoas, que isso aí é essencial, ele é mais importante que o direito de acusar. Ele é mais importante. Segundo, as eleições livres e rotineiras, conforme a agenda eleitoral. Isso é fundamental, né? Terceiro, a imprensa livre. A imprensa tem que estar livre. O trabalho jornalístico não pode ficar, sob nenhuma hipótese, controlado. Nenhuma hipótese. O que tem que ter controle é a política de comunicação do Estado. Então, como o Estado tem que conceder emissoras de rádio e televisão, que esse processo político ainda é muito viciado nesse país aqui. Muito viciado e grave. Por isso que nós temos aí o poder ainda da mídia eletrônica, principalmente emissoras de rádio e TV conjuntamente, que ainda pertencem a famílias que sempre foram, vamos dizer assim, próximas a uma visão conservadora de governo nesse país aqui, né? Muitas delas, por exemplo, beneficiadas pelo regime militar, né? Então, o Brasil está vivendo um processo que eu acho que é um grande desafio para a gente, de fato, construir um Estado democrático, uma sociedade plural, uma sociedade que saiba educadamente conviver com a diferença. E ainda eu acho que a gente não está vivendo isso aí. Mas isso precisa ser aprendido, não vai cair do céu. Tá certo. Professor Sheida, professor Oscar, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse assunto árido, né, mas essencial aqui para esse momento nosso do Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela participação, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Agradeço. Agradeço. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.